Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, os mistérios não param de acontecer. Nós fizemos um vídeo com o título Revelando o motivo oculto das ovelhas que andaram em círculos por 12 horas. Esse vídeo ainda está no ar, com as graças do Criador e as bênçãos. E eu recomendo muito que você assista para você ver o primeiro fenômeno. Inclusive essas imagens que você vê é dele, tá certo? Nós mostramos algumas teorias, levantamos algumas teorias sobre o assunto. Muita gente gostou do vídeo, né? Ele teve um bom número de acesso, de views, e mesmo com a limitação toda que a gente tem, a gente conseguiu. E eu agradeço a cada inscrito, que são vocês que fazem isso acontecer. Inclusive eu continuei a pesquisa e vi, né? Porque logo que eu fiz esse vídeo eu já comecei a pesquisar, porque eu acho muito difícil, ainda mais com as teorias que a gente imagina que pode causar isso, que esteja acontecendo apenas com ovelhas. No próprio vídeo, né, neste vídeo, repito mais uma vez, assista, vale muito a pena. Nesse vídeo nós mostramos que outros fenômenos, inclusive sem ser com animais, na própria atmosfera, nos mares, está acontecendo muita coisa estranha, meus irmãos. Na nossa Terra está acontecendo coisas estranhas. Fenômenos que a ciência não consegue explicar. Eles levantam hipótese, inclusive a gente também fala nesse vídeo da hipótese, que não tem muito a ver. Hipótese qualquer um pode levantar. A questão é ela fazer sentido, a questão é ela ser comprovada. É isso que a gente quer, né? E é isso que a gente espera da ciência. Então, essas ovelhas andaram por 12 horas lá na China, dessa maneira, de forma muito organizada. A teoria que foi levantada cientificamente, a gente explica melhor, mas só dando um resumo aqui. É um tipo de bactéria que normalmente ela faz os animais agirem desorientados. Agora nunca andando assim, em ordem, né? Porque aí eles estão ordenados, andando como se fossem treinados para aquilo. Então bactéria nenhuma faz isso. Se fosse realmente essa a explicação plausível, você veria eles andando louco. Cada um para um lado, batendo um no outro, desorientados, mas não andando em círculos. Até então não tem nenhum exemplo para mostrar, né? Porque a ciência é o que eu estou dizendo, ela não tem que trabalhar levantando teorias, ela tem que fazer, olha aqui, ó, a gente tem outros casos aqui, ó, a gente já analisou, já testamos, quando os animais têm esse tal problema, eles se comportam assim mesmo. Aí pronto, acabou a discussão. Mas não é assim que está sendo feito hoje em dia, a ideia é levantar a hipótese. Então a gente saiu atrás aqui, meus irmãos, e você vai ver que aconteceu com outros animais em outras partes do mundo, está acontecendo nesse exato momento. Por exemplo, o vídeo que você vai ver agora, o primeiro eu vou ficar calado, depois a gente explica, tá certo? Ele aconteceu de novo com ovelhas, só que dessa vez no Oriente Médio. Então veja bem, a gente tinha levantado a teoria que poderia ser alguma coisa lá na China, mas se aconteceu também no Oriente Médio, então você já vê que é uma coisa global. Não pode ser e não deve ser problema com a Terra, com o país. Então esse é o papel que a mídia deveria ter. Levanta-se uma determinada hipótese, os fatos mostram que aquela hipótese está errada, você vai procurar a certa. Você não tem que levantar a bandeira, a minha bandeira é essa aqui, eu finquei ela, e agora eu vou arrumar argumentos e fatos que comprovem só o que eu digo. Isso está errado. Então veja agora acontecendo com outras ovelhas, dessa vez envolvendo muito mais animais, certo? E segundo o vídeo que eu recebi, esses 3 vídeos agora eu não consigo confirmar para vocês se de fato é do que se trata, mas imagino que sim, tá certo? Mas não estou dizendo que é 100%, porque esse não deu pra gente comprovar, tá certo, família? Então já deixar bem claro, os próximos 3 vídeos que a gente vai analisar, não deu para eu comprovar. A ideia que eu tive é a mesma que você vai ter. E aí a gente vai conversar juntos aqui, sendo bem claro e honesto com vocês, como é o nosso trabalho aqui. Então vamos ver juntos. Bom, então esse aconteceu no Oriente Médio, família. Realmente me chamou muita atenção pela essa quantidade de animais, é muito animal mesmo, né? Dá pra fazer um rodamuinho aí, já é bem mais do que o outro que a gente viu na China. Até se a gente comparar os dois, você vê que é um movimento colossal aí, né? E depois a gente vai levantar a hipótese de tudo isso, mas tem mais 2 vídeos pra gente ver, que eu quero que você analise aqui comigo. O próximo é o que é com cavalos, tá certo?
E ele acontece também em outro país totalmente diferente. Você vai ver até pelas imagens, eu não posso confirmar para vocês qual país é, mas você vê que é totalmente diferente daquele. E é com cavalos, tem pessoas ao redor ali, e os cavalos começam, estranhamente também, se movimentar em círculo, meus irmãos, como se fossem de fato treinados para aquilo. Veja junto comigo. Isso é bastante intrigante, família, porque você vê que não tem ninguém montado nos cavalos, né? E as pessoas parecem que ficam chocadas também com esse movimento deles, né? Com esse comportamento. Então, como eu digo para vocês, tem muita coisa que não está sendo explicada, meus nobres e queridos irmãos. Tem muita coisa aí que está sendo passada para você como uma coisa mais normal do mundo, ou fazem aquela tática, olha para cá, né? Como se fosse aqueles mágicos, aqueles ilusionistas, que eles fazem você olhar, chama sua atenção para um determinado movimento, enquanto está acontecendo do lado oposto. Enquanto você olha para aquilo que chamou a sua atenção, a mágica mesmo está acontecendo do outro lado oposto. E a mágica é justamente essa, tirar a sua atenção do que é a mágica, né? Então eu estou vendo muito isso aqui. Enquanto as pessoas estão discutindo por conta de candidato A, candidato B, as coisas realmente estão acontecendo no mundo e passando despercebidas. O último vídeo que a gente vai ver, meus irmãos, é com o animal mais antigo do mundo, que são as formigas, né? Tem cientista que diz que é desde a época dos tais dinossauros. Dinossauro esse que a gente tem as nossas dúvidas, mas enfim. Veja aqui também ela se comportando de forma totalmente desorientadas e fazendo um círculo, meus irmãos. E aí, em seguida a gente vem comentar sobre isso. Bom, meus irmãos, as imagens são impressionantes, né? Não tem como a gente não ficar realmente chocado. Agora, vamos pensar no que pode ser isso. Bom, que é uma coisa de determinada região A, B ou C, já está descartada. Não é uma coisa de um país ou de outro. Isso aí eu acho que ficou claro para todos nós, não há o que discutir. Agora, pode ser interferência do 5G? O primeiro cara que falou sobre isso, me lembro como hoje, foi o nosso querido Dr. Laí Ribeiro, né? O Dr. Laí Ribeiro falou que nós veríamos muitos comportamentos estranhos no reino animal, e inclusive nós mesmos, pessoas agindo de formas estranhas também, assim que essa tecnologia começasse a ser mais ativada. Isso hoje é tido como uma teoria da conspiração, você não vê ninguém mais falando disso, mas o Dr. Laí Ribeiro explicava como é que essas ondas, né, trabalham, como elas fazem para atravessar o nosso corpo e qual é o efeito disso. Felizmente esses vídeos hoje já era, família. Enfim, né, eles dizem que é seguro e acabou, é como eles dizem, acabou. Inclusive existe muito interesse a esse respeito. Mas outra teoria, outra hipótese, que essa sim também não pode ser descartada de forma nenhuma, poderia ser uma hipótese levantada do campo magnético da Terra se deteriorando. Algumas pessoas acham que eles estão mudando, no caso os polos magnéticos da Terra. Seja uma coisa ou outra, meus irmãos, é algo realmente grande que está acontecendo. Porque essas mudanças no comportamento desses animais não pode e não é por qualquer coisa. Olha, não é um grupo como ficou parecendo, né? Afinal de contas, isso já estava acontecendo há tempos. A mídia mostrou esse lá da China porque ele viralizou nas redes sociais. Os outros, como não fizeram tanto sucesso, não chamou tanta atenção, eles passaram mais despercebidos. Então a mídia já corre, tenta falar da maneira mais simples possível, apostando que não vai acontecer de novo, mas já estava acontecendo. Aí eles fazem o trabalho, a gente informou, já fizemos a nossa parte. Só que nós veremos mais fenômenos desse tipo, família. E não só com os animais, mas também na Terra. Porque algo grande acontece com o nosso planeta. Na nossa visão espiritual, não é outra coisa a não ser o início das dores. E para mim essas imagens só vêm consolidar ainda mais essa nossa teoria. E na verdade não é nossa teoria. É as palavras do próprio Deus, não é? Que passou através dos seus profetas e que nos deixou avisados, aqueles que querem ficar avisados.
Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, depois a gente comenta de novo sobre esse assunto, provavelmente com mais imagens desse tipo, tá certo? E eu já pergunto a você o que você acha que é isso, família. Deteriorização do campo magnético, mudanças dos polos magnéticos da Terra, influências do 5G, ou simplesmente grupos de animais isolados, já que não dá mais para dizer que é aquelas ovelhas isoladas de um determinado país. O que é que você acha que é, meus irmãos? Por mais contrária que seja a nossa opinião, ela será sempre respeitada. Então agradeço muito a você, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. A gente segue junto. Um abraço e fui.